Agora. Isso pra cá, não. Ah, não, é você. Então tá certo, é você que tá longe. Não, aparecer. Não vou conseguir aparecer. Ai, estamos entrando aqui ao vivo no Caminho com a Graça para mais um dia a qual nós passamos, né, e entramos no lar de vocês para falar sobre assuntos, sobre uma palavra que corresponde a nossas angústias, a nossos questionamentos, aquilo que a gente enfrenta e aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente presencia, e muitas vezes procede de nós mesmos. As nossas angústias, né, são resultado daquilo que a gente produz, daquilo que a gente deixa acontecer e daquilo que nos envolve. Muitas vezes é no mundo espiritual, que não é percebido, só é sentido. A alma fica angustiada, o espírito fica angustiado e o corpo sofre dores, traumas, problemas relacionados a tudo isto. Desde uma alimentação mal feita, de um exercício não elaborado, como também as questões da psique e das questões espirituais. Então a gente vive com esses relacionamentos do mundo que é o visível, palpável, com o mundo invisível que não é palpável. E a gente fala aqui diversos temas, e hoje eu vou ler um texto, e aqui a minha amada esposa vai ler 2 versículos, meu amigo e amado irmão Celso vai ler outros 2 versículos, e em cima disso aí a gente vai formular um texto dos contextos lidos de cada um, para que nós tenhamos uma compreensão um pouco mais aproximada daquilo que talvez alguns de vocês e nós ainda não tenhamos, essa percepção, desse entendimento relacionado às tentações. O que é isso? Da onde provém? Como surge? E em cima das nossas fraquezas, dos nossos delizes, da nossa sujeição a esse mundo a qual nós estamos inseridos e fizemos parte dele. E aí, em cima disso aí, nós temos um texto muito lindo, né? Em João 3,16, que é o cerne das escrituras, do cânon sagrado, que diz que o Senhor amou de tal forma o mundo que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E depois o mesmo João escreve numa das cartas, de suas 3 cartas, ele escreve que não ameis o mundo nem naquilo que está no mundo, porque aquilo que está no mundo não provém de Deus. Daí as pessoas ficam confusas, mas como assim? Primeiramente ele ama o mundo, depois ele diz que as pessoas não devem amar o mundo. Tá? O mundo é tudo aquilo que ele criou, e aquilo que está no mundo são seres viventes, inclusive os seres humanos, que também são seres viventes. A natureza em si, esse é o mundo criado, elaborado, de uma forma estrondosa que a ciência tenta explicar e não consegue. Quanto mais tenta explicar, mais se aproxima do Criador. E a outra questão é de que quando não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Não sabeis que o amor de Deus não está relacionado com as questões do mundo, mas é o mundo perdido, é o mundo caído, é o mundo do pecado. E mais uma vez, irmão Celso, chega um pouquinho para cá, que tu está longe lá do foco, que ninguém aqui é fanático, ninguém está dizendo para você ir correndo para um lugar e se julgar e ficar ligado dentro de uma geografia. Nós queremos aqui, dentro desses encontros a qual a gente posta nos vídeos, toda vez que a gente tem um assunto para falar, é para que quebre as correntes, quebre os anseios, as dificuldades dos pensamentos, que se aproxime das relações com as pessoas e deixe o místico, o misticismo, o ritualismo,
o paganismo, de fazer coisinhas e caixinhas e montar degrauzinhos para se aproximar de Deus como se fosse uma torre de Babel. É uma coisa bem simples do Evangelho segundo Cristo, né, nos ensinou. Então eu vou ler aqui uma parte, para começar hoje um pouco diferente, que eu vou ler primeiro e depois vocês vão ler os outros versículos, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema. E o texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o adversário, o demônio. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porém Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez o diabo transporta a cidade santa, seria no caso Jerusalém, e coloca sobre o pináculo do templo, a ponta mais alta do templo, e diz a ele: se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui o demônio usa até um versículo do Salmo 91. Usa a palavra para enganar, tentar enganar ao Senhor. Ludibriar, né? Disse-lhe Jesus: também está escrito, ou responde também pela palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou a ele a um monte muito alto e o demônio mostra ao Senhor todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao mestre. Aí você fica admirado quando sofre algumas tentaçõezinhas, algumas coisas que te rodeiam, e até Jesus foi tentado. Mas daí você diz: não, mas Jesus era o Senhor, ele foi e sempre será. Mas esse Jesus que nós falamos, ele vive dentro de você. Ele vive dentro da tua casa, dentro do teu coração, se assim você desejar que ele viva, para que você também resista da mesma forma como ele o fez. Então vou pedir para o irmão Celso ler o primeiro versículo que ele está. Pode ler, irmão. Vamos ler Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É o versículo que lá na frente, em Mateus, o Satanás usa para dizer que Jesus poderia fazer, porque tinha algo escrito que relacionava que Deus mandaria anjos para guardar ele e não deixaria que ele tropeçasse ou caísse, e seria guardado de todo mal. Muito bem, pode ler o outro. Está em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois de cansado nas 3 oportunidades que ele teve, foi-lhe dada de falar alguma coisa, de oferecer àquele que é o dono da vida e dono da morte, aquele que conhece tudo e sabe tudo, que é dono de tudo, aquele que é o mentiroso, vem e oferece aquilo que não é dele, os reinos deste mundo. Como se algumas pessoas estão ligadas aos reinos, estão ligadas aos reinos do mundo, e Jesus vai apresentar o reino de Deus às pessoas. E o reino de Deus que Jesus apresenta às pessoas não tem relação com os reinos do mundo, aos principados deste mundo, que a qual, ali quando João fala, é referente a este mundo caído, perdido, onde as pessoas estão ligadas aos impérios, ao mundo político, ganância, poder, enriquecimento lícito, joias, coroas, tronos, governos e mundos.
É isso que o demônio está oferecendo para Cristo. Olha, eu te dou tudo isso se tu prostrares me adorares. Deus, teus dois agora. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é propício, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse é um perverso. E Paulo fala aos Gálatas fazendo uma recomendação, olha, se aparecer uma outra pessoa, um outro homem, um outro apóstolo e até um anjo que se aparecer para falar do evangelho, a não ser este que nós temos falado, Paulo falando que nós temos falado, da época e de hoje, o evangelho não mudou, é o mesmo. Até um anjo de luz se aparecer, dizendo que é para fazer assim, fazer assado, não faça. Porque está distorcendo a verdade que está no Evangelho, que Cristo deixou o Evangelho na sua essência, que é a verdade. E esse camarada aí, que é o que transforma-se até em anjo de luz, que é um mentiroso, é um mascarado, para enganar a muitos. E quem o faz assim é o seguidor deste também, e daí tem por pai a Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então quem está na mentira é filho deste. É filho da mentira. E essa recomendação, essa advertência que Jesus fala que é um grupo de fariseus, que Jesus está relatando, está falando aqui, está tendo um diálogo seríssimo com eles, é por amor, para que haja um arrependimento e haja uma mudança de pensamento e que volte-se para o caminho com ele, para andar com ele e ter essa transformação de uma renovação, de um novo entendimento em relação à verdade, que a verdade é única. E quando a mentira são vários tipos de mentiras para tapar o furo, faça-se vários tipos de mentiras para tampar um furo. Então o camarada entra nessa teia de aranha, fica enliado e se prende nela, acaba caindo junto com todas as mentiras que ele fez e criou. Então ele é o filho das trevas. Pode ler o outro. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltaste, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo está escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 12, né? Que você leu. Lá antes desses versículos, ele está relatando: eu soube que há 14 anos atrás, não sei se em corpo ou em espírito em corpo, subiu ao terceiro céu um homem, a qual ouviu coisas inefáveis, inexplicáveis, e se fosse explicar para vocês não teria condições, porque são coisas maravilhosas e fora do conhecimento do ser humano. Então eu tive nessa dimensão, não sei se em corpo ou fora dele, era dele mesmo que eu estava falando. E quando ele ficou nessa graça que ele é reveladora da parte de Deus, vem esse demônio, né, para dizer para ele: pá, tu teve na glória de Deus, Jesus, tu teve um encontro ali no caminho de Damasco, tu tem essas revelações, mas no entanto aquilo que tem o teu espinho na tua carne, que era uma enfermidade que ele tinha, e há muitas especulações em cima dessa enfermidade, se era malária, se era um princípio de cegueira, se ele era uma pessoa incapacitada de ter relações com mulheres. Tudo isso pessoas falam que era o espinho da carne que ele tinha. Eu acho que era um tipo de cegueira decorrente das vistas que lá atrás ele foi orado por Ananias e caiu como escamas, ele ficou uma sequela ali. Ele foi curado. Mas essa referência que ele tinha lá do caminho de Damasco, que ele ficou cego fisicamente, e quando Ananias ora por ele, cai como escamas, ele vê
espiritualmente e começa a ver fisicamente de novo. Só que no fisicamente ele ficou, acho que com uma sequela, e era o espinho da carne que doía os seus olhos. Tanto é que num dos escritos que ele escreve, ele diz: escrevo-os com letras grandes, ou seja, escrever com letras grandes até porque ele enxergava pouco. Então ele tinha que escrever com letras grandes. Eu entendo assim, mas deixe essa questão de lado, que é um estudo mais teológico. Mas no sentido, de agora vem o demônio diz assim, me lança na cara, por que que tu anda na presença do Senhor e ele não te cura? Daí a qual eu ouvi uma voz, porque eu orei a Deus 3 vezes, mas veio a minha resposta: a minha graça te basta, porque eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Foi isso que Paulo ficou confortado. A graça do Senhor me basta. Basta você, basta a mim. Porque ele se aperfeiçoa nas fraquezas do ser humano. Porque se ele ficasse na jactância dele, no eu sou, o eu sou é o Senhor. O eu sou é Cristo de Deus. Nós somos pequenos servos aqui, neste plano terreno, dentro da singularidade humana, dentro da simplicidade que nós possamos ter dentro das relações com as pessoas e com as famílias, nos ambientes, né, irmão Celso? É que a gente não fique se glorificando ou querendo glória de homens, ou querendo ficar no holofote, porque nossos encontros aqui, eles sabem, as pessoas vêm, hoje não vieram porque tem os seus compromissos de finais de ano, tem escola, tem confraternizações, a irmã Rosa e o irmão José estão lá em Charqueadas, né, com seus familiares, estão em visita, estão em trabalho. Os demais irmãos estão em escola, estão estudando, estão fazendo os seus finais de ano nas escolas, participando de formaturas. Mas é uma simplicidade. Agora, nós temos dito assim, para ouvir e para entender, sem o reteté, sem o sapatinho de fogo que alguns falam, sem dizer assim, aqui tem fogo, aqui Deus opera, sem falar línguas estranhas que ninguém entende, ou sem apontar o dedo e dizer que tu tens uma enfermidade em púlpito, ou derrubar alguém com a simulação e com a indução e com a hipnose para derrubar pessoas dentro dos templos, que nada tem a ver com o poder de Deus. O poder de Deus está relacionado no amor, no perdão, na misericórdia e nos frutos do Espírito, ali em Gálatas 5:22. Ali está o poder de Deus. Então, como é difícil de nós tirarmos algumas raízes que foram cravadas nos corações de algumas pessoas, e as pessoas ficam confusas em relação aos ambientes, já não entende mais se simplesmente sentar e ouvir uma palavra de edificação, de transformação e libertação daquilo que foi colocado, não é igreja, não é templo, e Deus não está operando. Nós queremos que você entenda que Deus opera. Que Deus opera. Quando Elias estava na caverna fugindo de Jezabel, vêm as trovoadas, os relâmpagos e as tempestades, e ele queria ouvir a voz de Deus e não escutava. Quando silenciou, Deus chama ele para fora. Então Deus operou no silêncio, chamou ele para fora. Elias, vem para fora. 7.000 lá, varões, tem também que não se encurvaram perante Baal. Então é simples de entender o Evangelho quando se quer compreender o Evangelho verdadeiro. Então, nessa singularidade que vocês leram, nessa passagem que nós lemos, quando Cristo ele sai por um momento dele como homem, sendo Deus homem, e ele como homem, ele passa 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Não diz que ele não tomou água, diz que ele não comeu. Não vou entrar nos pormenores também se ele tomou água ou não tomou. Diz que ele não se alimentou. E dentro da alimentação também tem a própria água que está no fruto, no alimento, que saciaria também a sua sede. Mas 40 dias e 40 noites não se alimentou. Outros tipos de jejum, assim teve com Moisés, que teve 40 dias também. Outro tipo de jejum, como teve Paulo, 3 dias também, em Atos 9. Outro tipo de jejum, Esther, capítulo 4, que fala sobre jejum de natureza de mais de 4 dias. Então, amados, na sua fraqueza daquele momento, apresenta-se o inimigo, o adversário, o demônio, para oferecer aquilo que eles precisavam. No seu físico era um pão, um alimento. E eles dizem, tu é Deus, pode transformar essas pedras em pão para comer.
Daí Jesus diz para ele, olha, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus fala em João 6 que ele é o maná que cai do céu, não é o maná que foi dado por Moisés, que apodrecia no outro dia, tinha que comer no mesmo momento, senão no outro dia não estava cheio de bicho. A palavra do Senhor dura e permanece para sempre, coloca sobre as águas e ainda estará lá. Então existe uma diferença desse raciocínio, dessa incompreensão que talvez você não teve, agora está tendo, e queremos assim compartilhar com você isto. Que a palavra do céu que desce, que é que nem maná, é João 6 que Jesus fala, eu sou esse pão da vida. Na sequência ele diz que leva na ponta do templo em Jerusalém e mostra a altura e diz, joga-te, porque está escrito que dará a ordem aos teus anjos que te segurem, não deixe tropeçar numa pedra, e tu não vai chegar no solo. E Jesus responde também com a palavra, não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus resistindo, que foi a palavra que o irmão leu. Resistir ao diabo, é Tiago 4. Resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, e o demônio fugirá de vós. Chegue a Deus. O chegar em Deus é chegar aonde existe ambientes que as pessoas têm o amor de Deus. E eu não preciso estar com a Bíblia debaixo do braço, caminhando ou mostrando que eu creio. Não. Está na palavra, está no abraço, está na maneira de ser, de se comportar nos ambientes onde você está, diferentemente de ser uma geografia, um CEP, uma congregação. Que tu seja igreja no caminho que tu anda. E as pessoas que chegassem a ti estão chegando numa referência. Que tu seja sal, que tu seja luz. Mateus 7. Mateus 5. Que tu seja sal e seja luz. Uma referência. Seja um tempero para alguém. Não desistindo ainda, o inimigo vai e oferece tudo aquilo que não era dele, mas que pertencia a ele pelo fato do comportamento de quem estava nos reinos, das riquezas, das prostituições, das idolatrias, dos impérios maquiavélicos, do centralismo de poder, das riquezas ilícitas, dos desvios de recurso, de tudo aquilo que as pessoas estão na corte, como se estivessem vivendo na Idade Média, fazendo as mesmas coisas que eles faziam naquela época, onde a história se repete de tempo em tempo e as pessoas também passam as mesmas necessidades de tempo em tempo, mas transcendendo esse tempo, espaço, o amor de Deus também está aí. A essência da verdade também está aí. No meio de todas essas corrupções, desses enganos, desses impérios politiqueiros que estão governando ou querem continuar perpetuando no governo, está a essência do Evangelho no amor de Deus que está dentro do coração de cada um como semente plantada, como luz, como sal. Então o amor de Deus também está no meio. Se a história se repete, o amor há de superabundar em cima de todo o erro, engano que está acontecendo em nosso país. E ali está mostrando todos os impérios para o mestre. Se tu fizeres isto, e prostrados me adorares, eu te darei tudo isto. E aí Jesus diz para ele, somente ao Senhor devemos adorar. Da mesma forma como aquela mulher ali em João 4, quando tem encontro com Cristo, Cristo revela a vida dela, e ela fica admirada, tu és um profeta. Onde vocês adoram? No Monte Gerizim? E Samaria? Ou no Monte de Jerusalém? Não. Nem neste monte, nem no outro. Mas adoramos o Senhor em espírito e em verdade. É uma maneira simplória de adoração. Ninguém precisa ver se você está prostrado caminhando, adorando ao Senhor. Se você está sentado adorando ao Senhor, ninguém está percebendo. Não precisa botar o holofote em cima da tua adoração. Mas quando tu o fizer, se for o caso, não te envergonhe por causa disto. Porque tu adora a Deus amando ao próximo. Essa maneira de adoração a Deus é amar o próximo. É uma maneira mais simples de tu compreenderes do que se prostrares em qualquer ambiente, em qualquer
em frente de qualquer objeto, seja ele de gesso, de madeira, seja ele uma foto, seja o que for. Mas o adorar a Deus é amar o próximo. Tu está adorando a Deus na pessoa do teu semelhante. É simples. Então, amados, oração, consagração, crer, perseverar e resistir. Porque no momento das tuas fraquezas vai aparecer bastante oportunidades. E os demônios que se mostram com guampa, chifre e rabo, isso é só figura de desenho animado, figura fictícia. Ele é bonito, ele é bem apresentável, só que é um laço para te derrubar, para te destruir e para te matar. Não vá nesse entendimento de que quando aparecer para ti alguma coisa de oferta vai ser tão ruim que você não vai pegar, mas que vai ser tão agradável, sedutora, que você vai se enrolar. Porque ele se apresenta como bom. E todo mundo pega, porque eu não vou pegar? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E você está indo pro inferno da tua vida, aqui nesse plano terreno. Nem estou falando depois, porque se você não crê no hoje, nem muito menos no depois. Mas eu, como creio no hoje e no depois, a gente tenta e se esforça para se manter dentro de uma conduta que nós poderíamos chamar de humano, de civilizado. Amor fraternal, harmonia, fidelidade, compreensão, com todos os erros e defeitos e sugestões às paixões deste mundo e pecados, que está cheio, é uma oferta muito grande. Mas se tu tem a consciência tranquila, firme nos teus propósitos, nos teus objetivos traçados, abraçados, juntos, com a tua família, com teus irmãos, com as pessoas que você confia, você pode ir em frente, seguindo em frente, derrubando leões, enganadores, porque ele ruge como leão, mas não é mentiroso. E é na figura de leão da tribo de Judá, que é Cristo, ele exala perfume de amor, de essência e de verdade, porque nele está a verdade, nele está a vida. Então queremos que você entenda isto. Foi somente uma abordagem simplória, não tão profunda, porque o tema ele puxa vários assuntos, tanto da questão de estudar a parte das trevas, o reino da luz, ou da luz falsificada, que não é luz, é luz como luz, mas não é, dos anjos, angiologia, todos esses estudos que nós estamos falando de uma maneira superficial, mas dessa superficialidade nós queremos que um pouquinho dela entre dentro da tua consciência, entre dentro do teu coraçãozinho, que é o mais interessante, e dentro da tua casa, como sempre nós falamos, que produza essa verdade, que produza este amor, e dali para fora você seja também essa pessoa amável, sincera, com todas as pessoas que estão perto de ti, que este é o teu próximo, aquele que está mais perto de ti, por onde tu fores e por onde tu andares. Um beijo no coração, não vamos nos estender mais, agradecemos a vocês que estão ali, se tu quiser citar o nome deles ali, as pessoas que nos permitem para dar um alô para vocês, eu vou ter que me aproximar ali para dizer o nome de vocês. Tem o canal do YouTube que a gente está gravando aqui em cima e aqui embaixo diretamente no Face. Vou ler o nome de vocês aqui para agradecer a Lindonês Koning, vereador, Carla Silva, nossos vizinhos aqui de baixo, Benita Ribeiro, entrou agora há pouco. Muita paz a você também, boa noite. Neiva Schwartz-Haupt, ali a colega do serviço, que mora da Bananeira, um abraço. Juraci, ali do bairro Serraria, um abraço. William Nunes, a Mara Negrini, William Nunes. E tem outros que passaram já para cima que eu não consegui ler. Então vocês aí, um abraço, um beijo no coração de cada um. Nós não estamos fundando igreja. A Igreja de Cristo está fundada há mais de 2000 anos, certo? Não é uma placa denominacional, mas nós colocamos o nome somente para que fique correspondendo com aquilo que Cristo nos ensinou, que é andar no caminho. Então é no caminho com a graça. Sem graça não tem graça. E essa graça é de graça.
que vem da parte de Deus foi mediante a fé que nos foi dada de graça.